Eu tenho que continuar porque o Paysandu anunciou seu novo jogador para a temporada 2025. Trata-se do volante Ronaldo Henrique, 30 anos que estava no Avaí. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse jogador, como também trazer um tema que está sendo bastante discutido e que muitos me perguntaram, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, que é: afinal de contas, o time do Paysandu de 2025 é melhor ou pior que o de 2024? Eu já vou deixar minha opinião logo de cara. Para mim, o de 25 é pior do que do ano passado. É lógico que eu vou justificar a minha opinião ao longo do vídeo e convido a todos também a participarem. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores, e aqui a proposta do canal é diferente. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, comentem à vontade. Eu sempre bato esse papo com vocês nos comentários. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará ao longo do ano. Estamos chegando à marca de 5.000 inscritos. Bem bacana, um canal recentemente criado, cerca de um ano e pouco. Não é tão fácil assim crescer, ainda mais com a proposta de análise, mas aos poucos a gente vai crescendo e vai fazendo o que gosta. Espero que vocês gostem do conteúdo e, gostando, como eu disse, se inscrevam aqui no canal. Sem mais delongas, então, vamos para o tema de hoje, que é analisar a nova contratação do Paysandu, como também fazer um debate entre o time de 2025 com o time de 2024, trazendo o campinho aqui para o vídeo. Antes de tudo, fica aqui minhas condolências, meu pesar do falecimento do conselheiro do Paysandu, Marcelo Folha. Ele faleceu há cerca de 2 dias, pai de uma amiga minha, Aline Folha. Então fica aqui meu carinho, minha força para a família, para os amigos, e que Deus o receba e que dê força também aos familiares nesse momento tão difícil que estão vivendo. O Paysandu anunciou o seu novo jogador, que é o Ronaldo Henrique, como eu disse na introdução, 30 anos, o jogador que estava no Avaí. O jogador não vive tecnicamente um bom momento. Ele foi reserva do Avaí ano passado, na Série B, ele foi titular em apenas 4 jogos. É um jogador que viveu altos e baixos na equipe do Sport. No Sport teve temporada que ele foi muito bem, outras temporadas um pouquinho mais abaixo, até ser negociado e acertar o contrato com o Avaí. Só que no Avaí acabou não se encaixando e ele há cerca de uns 2 anos ele não vive tecnicamente uma boa fase. Mas o Paysandu acaba contratando esse jogador. É um jogador como tem característica a marcação, então não espere dele aquele jogador de criatividade, porque tem volantes que são volantes criativos, como o Paysandu tinha ano passado, por exemplo, o João Vieira, que jogava como volante, mas tinha certa criatividade. Ele não. Ele pode sim tentar sair para o jogo, aparecer pé da área, tentar uma finalização, só que é um jogador mais de marcação, ou seja, não é aquele jogador que vai criar, talvez, oportunidades à equipe do Paysandu. Isso, lógico, pegando, estudando as últimas temporadas do atleta. Mas Ronaldo Henrique foi contratado. Tem até a história interessante dele, que o jornalista lá em Pernambuco acabou caindo numa pegadinha de um vídeo do Tony Kroos, teria falado que o Ronaldo Henrique é um grande jogador, tal, só que traduziram errado. Na verdade, traduziram errado não, né? Foi uma pegadinha, o jornalista lá acabou caindo nessa e esse vídeo viralizou e tá aí de volta às redes sociais. Com certeza vocês já viram. E aí, Ronaldo Henrique é o novo reforço do Paysandu. Vamos ver como ele vai se encaixar na equipe bicolor. Não tô falando que é uma contratação certa ou contratação errada. Aqui eu dei a característica do atleta e falei do momento que ele vive na carreira. Vamos falar agora do time do Paysandu desse ano com o time do Paysandu do ano passado. Como eu disse na introdução, para mim o time do Paysandu ano passado era melhor, e eu vou trazer o campinho, eu vou justificar, e para mim isso é muito difícil. É complicado o Paysandu ter feito, na minha opinião, que posso estar errado, um time pior que do ano passado, porque ano passado é a volta à Série B. Então qual que era o discurso? Não, vamos tentar fazer uma temporada segura, se manter, acostumar de novo com a segunda divisão. No outro ano vamos brigar mais forte pelo acesso. Ok, acho que a torcida comprou esse discurso e acabou acontecendo isso. Mas o terminou no meio de tabela, tomou alguns sustos no início da competição, né? 7 jogos sem vencer, depois ficou mais 7, 8 jogos sem vencer ao longo do campeonato, mas conseguiu, sem grandes alardes também, permanecer na Série B. Mas a expectativa era o quê? Era fazer um time melhor para brigar, talvez, por algo maior, para brigar pelo acesso. Como a gestão atual do Roger Aguilera falou que ia brigar pelo acesso. Só que acontece o seguinte, mudou a gestão,
Mas o Roger era braço direito do Maurício Edgar, ex-presidente. Então não é que entrou uma oposição, alguém que pense totalmente diferente. Não foi isso. Foi praticamente a continuação de um trabalho. É lógico, com a cara de uma nova pessoa, com a ideia de uma nova pessoa, mas era uma continuidade sim, como eles mesmos falavam. E me preocupa isso, que nessa continuidade, para mim, o time do Paysandu perdeu. Para mim, ficou mais fraco. Ano passado, o Paysandu ficou 7 jogos sem vencer. Esse ano está 8. Mas a questão não é porque ficou 7 e esse ano está 8. Porque muitas vezes, ano passado, o Paysandu ficou 7 jogos sem vencer, mas você via que era por lances capitais, era por vacilos. É o Paysandu vencendo o Goiás, o Edilson faz uma falta no meio campo sem necessidade, o carrinho por trás é expulso, prejudica o Paysandu que toma empate. É outro jogo lá contra o Botafogo, também dentro de casa, tem jogador expulso. Contra o Avaí, também o empate acabou acontecendo no lance inoportuno, enfim. Então, era detalhes. Era detalhes, o Paysandu depois conseguiu dar a volta por cima, muito longe de acesso, nunca chegou a brigar pelo acesso, mas conseguiu se manter com segurança. Mas esse ano eu não vejo isso. Esse ano o Paysandu fez esses 8 jogos e, tecnicamente, qual desses 8 jogos o Paysandu realmente mereceu vencer? Não cometeu tantos erros, ou não cometeu menos erros que o adversário? Então, esse ano está diferente. E eu acho que o elenco também perdeu em qualidade, o que é preocupante. O discurso era acesso, gente, mas o discurso vindo da direção sendo acesso, uma coisa é você falar que quer o acesso, tá? 90% dos times falam que querem o acesso. Ah, nós queremos o acesso, tá? Mas fez investimento e colocou na prática o planejamento para conseguir o acesso? É a mesma coisa, eu quero passar num concurso para ganhar 20 mil reais por mês. Um dinheiro pai d'égua. Eu estou estudando para isso? Eu estou me esforçando, estou fazendo cursinho, estou estudando em casa, estou me dedicando a passar no concurso para ganhar 20 mil? Não, então eu não vou passar. É a mesma coisa que os clubes fazem. Ah, a gente vai brigar pelo acesso. Mas está investindo certo para brigar pelo acesso? Está contratando bem? Tem um bom planejamento? Porque se não tiver, não vai brigar pelo acesso. E o Paysandu, né, rapidamente você já descarta essa possibilidade de acesso. Praticamente você descarta a possibilidade de acesso. 8 rodadas, mas você descarta. A briga do Paysandu hoje é zona de rebaixamento. O Paysandu ainda não venceu e tem um dos piores ataques da competição. Eu vou trazer aqui o campinho para continuar justificando porque eu acho de 2024. E olha que o 2024 precisava de reforços, tá? Se o Paysandu quisesse brigar realmente pelo acesso, teria que melhorar o de 2024. Porque se ficasse com o mesmo nível, não ia brigar pelo acesso também não. Só que eu vou ver, piorou. Caiu. E eu vou trazer aqui o campinho e a gente vai analisar agora o campinho e vocês vão deixar a opinião de vocês aí, tá? Só abrir aqui esse campinho. Tá aí. O Paysandu de azul é o Paysandu do ano passado, tá? Então você tinha o Matheus Nogueira no gol e o Matheus Nogueira hoje. Então tá, elas por elas, beleza. Nas laterais ano passado você tinha o Edilson e você tinha o Brian. O Paysandu tinha um problema sério na lateral esquerda, que era não tinha um lateral esquerdo, né? Tentou algumas opções, aquele Sheffield que estava na Bulgária foi contratado, jogou muito pouco, depois saiu, o Kevin recontratado, mas também não rendeu, o Kevin que até hoje no elenco do Paysandu, e o Brian ficou nessa lateral esquerda, só que não era o ideal, o Paysandu atacava muito pela direita, então o Paysandu não tinha um lateral esquerdo, só que esse ano também praticamente não tem. Você tem um PK que ele não ataca bem, mas ele consegue fazer até razoavelmente bem a defesa, a compor a defesa, ele tem um problema em posicionamento, às vezes, em linha de impedimento, essa questão, mas ele recompõe a defesa e tem o Heverson na lateral esquerda. Então, vou colocar a lateral esquerda complicada tanto do ano passado como a desse ano também. E o Edilson, lateral direito ano passado, lateral direito esse ano, só que o Edilson ano passado estava rendendo mais que o Edilson desse ano. Assim, é o mesmo jogador, lógico, só que ano passado estava melhor, então isso ainda contribui para o time do ano passado. A defesa do Paysandu tinha o Maia, que era o melhor zagueiro do Paysandu, junto com o Wanderson ou Quintana, tá? Eu coloquei os dois aqui, Wanderson e Quintana, que é pra gente... Porque eles variavam muito. Às vezes jogava o Wanderson, às vezes jogava o Quintana, tanto com o Márcio quanto com o Hélio dos Anjos também, enfim. Você tinha essa dupla de zaga com a dupla de zaga de hoje, que é o Luan e Maurício. Aí eu acho que é um equilíbrio maior, porque o Wanderson é um jogador que bastante irregular, ele foi bastante irregular na Série B. O Quintana também, eu acho que tem uma irregularidade muito grande. E tem o Maia, que era mais seguro. Com Luan e Maurício chegou há pouco tempo, mas já é titular da zaga do Paysandu. Se fazer o elas por elas, fica talvez uma pouca vantagem para desse ano, porque esse ano
tem pelo menos 2 zagueiros mais estáveis do que do ano passado, que tinha o Maia, que talvez de todos esses em rendimento foi o melhor, só que tinha o Wanderson e Quintana, que era bastante irregular. Primeiro volante, aí ó, como é que começa? Primeiro volante, você tem o Martins bem aqui ó, no time desse ano, e você tinha o João Vieira ano passado. Ano passado era melhor, ano passado ganha. O João Vieira, ele marcava, ele não tinha marcação tão forte como o Martins, que era uma coisa mais bruta, mais física, mas o João Vieira viveu a melhor fase da vida dele, foi ano passado. Então tinha o João Vieira para fazer a primeira volância, para sair jogando, aquela... O Paysandu gostava de sair com 3 jogadores, tinha essa qualidade, tinha qualidade de aparecer na frente como elemento surpresa. Então não se compara para mim o João Vieira do ano passado e o Martins desse ano, como característica, como função de campo. O Paysandu perdeu em qualidade com essa questão. Como segundo volante, os 2 times no 4-3-3. O segundo volante do ano passado você tinha 2 opções, o Netinho e o Vilela. Desse ano você tem 2 opções, o Vilela e o André Lima. É meio equilibrado, mas eu ficaria entre a dupla Vilela e Netinho e a dupla Vilela e André Lima. Eu coloquei os dois porque são 2 opções, né, que tinha. Não coloquei só os 11 de cada time. Eu ficaria com Vilela e Netinho ao invés de Vilela e André Lima. Como jogador de criação, o Paysandu do ano passado você tinha o Robinho, que era um Robinho já em fase final de carreira, era um Robinho que não era o mesmo da Série C, porque era mais jogos, estava um ano mais velho, ele era um Robinho já em outra fase. E tem o Vargas fazendo essa posição do meio campo, lembrando que o Paysandu não tinha um meia de articulação. Não, tem um meia de articulação esse ano, que é o Giovani, que vive um péssimo momento, né? Não disse é o que veio, nem questão física ele parece estar 100% até hoje, né? Desde janeiro. Então, como o Paysandu ano passado tinha um Robinho, que era um meia de articulação mesmo, e esse ano não tem nesse time titular, eu fico também com o time do ano passado. Ou seja, ano passado você tinha um meio campo com João Vieira, Robinho e o Netinho, por exemplo. Tinham outros jogadores também que nesse meio campo que poderiam entrar, mas esses foram, em tese, o que mais jogaram, né? Então, você podia fazer esse meio campo, e o meio campo desse, como eu coloquei aqui, do ano passado, para mim é melhor do que o meio campo desse ano. Mas o que é mais gritante é o ataque, tá, gente? Para mim é o ataque. Vamos lá. O ataque do ano passado. Colocar Nicolas e Nicolas, né? O Nicolas do ano passado e o Nicolas desse ano. O Nicolas do ano passado viveu uma má fase, o Nicolas desse ano está em uma má fase. Então, elas por elas. Só que olha as opções. Ano passado você tinha opções pela ponta. Borazzi, Esli Garcia, Boia, Jean Dias. Tinha o Vinícius Leite também, mas eu reconheço que o Vinícius Leite não me agradou e foi muito mal. Essa volta dele foi muito mal. Esse ano, o Paysandu tem o Rossi, aí sim, um jogador de qualidade. Tem o Del Valle, qualidade questionável. Aí você tem o Cavalieri. Você tem, não coloquei aí, mas tem o Marcelinho. Aí você tem o Benítez para jogar também como um centroavante, mas está jogando muitas vezes um pouco mais aberto para o Nicolas jogar como centroavante. Nem coloquei aí, mas tem o Marlon também que não vive boa fase. Ou seja, as opções do ataque, para mim, eram melhores. Porque, como eu disse, você tinha o Borazzi do ano passado, é a mesma coisa do Edilson que a gente falou. O Edilson esse ano, para mim, é pior que o Edilson do ano passado. E o Borazzi esse ano é pior que o Borazzi do ano passado. Então você tinha, ano passado, o Borazzi em melhor fase, tinha o Esli Garcia, que era o diferencial, era a diferença. Mesmo sendo titular do Paysandu, eu sempre questionei por que não, mas fazia toda a diferença. Você tinha um Jean Dias, que começou muito bem o ano, depois deu uma queda, mas tinha um Jean Dias e tinha um Boia. Esse ano você vai ter o Del Valle, que é muito inferior, o Benítez, que é o centroavante junto com o Nicolas, também contratação bem questionável, o Cavalieri, que não joga, não é escolhido, o Eliel, que foi recém-contratado, mas também está jogando muito pouco. Você tem o Marcelinho, que também está jogando muito pouco. Ou seja, desses pontas, o único realmente que foi melhor esse ano é o Rossi, comparado a algum do ano passado. Mas, no geral, as opções de ataque do Paysandu do ano passado eram melhores. Ou seja, o Paysandu, ao meu ver, desse ano, só ganha, talvez, em relação a dupla de zaga, mas muito porque Wanderson e Quintana ano passado não me agradavam. E as outras opções era o Carlão, era o Romano, que nem jogou. Então, assim, ano passado tinha esse problema de zaga. Mas no resto, ou é a mesma coisa, no sentido de goleiro, que os dois eram o Matheus Nogueira, ou o time do Paysandu ano passado era melhor.
E, novamente, com mais opções no meio campo, com muito mais opções no ataque. Ano passado, querendo ou não, você tinha o Juninho para poder também jogar. O Juninho que foi negociado. Hoje o Paysandu negociou o Juninho, o Paysandu não tem nem o meio campo, né? Não tem nem o meia de articulação. E é isso, amigos. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam desse Paysandu do ano passado e o Paysandu desse ano. Igual eu falei, não coloquei 11 contra 11, mas deixei o campinho aí à disposição de vocês também para analisar, e coloquei os jogadores que estavam sendo mais utilizados. Tem outros jogadores no elenco, mas que estavam sendo mais utilizados. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço, se inscreva no canal e até o próximo.